5 textos importantes que você se depara com eles o tempo todo no universo acadêmico, né? No contexto universitário, quando você entra num curso superior. E aí a grande dúvida é como fazer esses textos, né? Isso acontece muito. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver 5 tipos de textos que fazem parte da produção acadêmica de todo aluno universitário, de todo aluno que está no curso superior. São 5 textos que, de alguma forma, vocês já ouviram falar a respeito, vocês sabem do que se trata, mas na hora de colocar no papel, de focar na ideia e de produzir de fato, aí sim a gente tem uma grande dificuldade. A minha intenção hoje é que vocês tenham um start do que significa cada um texto deste e a partir daí você então consiga produzir os seus textos melhores, tá? Daqui para frente. Quais são esses 5 textos? No contexto acadêmico, né, que a gente chama de textos acadêmicos, você vai lidar o tempo todo com o professor falando para você sobre fichamento, sobre resenha, resumo, relatório e monografia. A monografia aí também entendida como TCC, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Qual que é o objetivo? Te explicar cada um deles, em qual contexto cada um deles se enquadra e qual as principais dicas que eu posso dar para você poder produzir cada um desses tipos de textos, joia? Então vamos lá. Textos acadêmicos são aqueles textos que circulam no ambiente acadêmico. O que é o ambiente acadêmico? O ambiente universitário, que é o ambiente no qual você foi inserido a partir do momento em que você começa a fazer um curso de graduação, seja numa faculdade, numa universidade ou num centro universitário, né? Que são as instituições que estão habilitadas a te oferecer esse curso. Bom, ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico requer textos acadêmicos, ainda que seja no contexto jurídico, ainda que seja no contexto publicitário, ainda que seja aí qual curso que você escolheu, o ambiente é acadêmico. Aí dentro circulam textos que fazem parte apenas deste mundo. Um desses textos é o fichamento, você já deve ter ouvido falar. Para que serve um fichamento? Fichamento vem do verbo fichar, ou seja, vem de fichas. É você colocar as ideias em fichas. Vem de uma ideia antiga em que as pessoas tinham fichas mesmo, tá? Que se compravam em papelaria e essas fichas eram pautadas, tinha uma linha em destaque no topo dela, em que a gente colocava o título do que você estava lendo, a referência bibliográfica principal e a partir daí você fichava, você listava, você enumerava as principais ideias daquele texto. Para que servia isso? Para você ter 2 trabalhos? Não. Para você começar a organizar os seus cérebros em fichas, em informações mais importantes daquele texto que você estava lendo, para depois você resolver o que fazer com essas informações. Então, isso era uma forma da gente não perder. Hoje, é lógico, a gente tem um computador, a gente tem um telefone, um bloco de notas, são aqueles tópicos que a gente vai enumerando para não perder depois, tá? Você não sabe a importância que esse fichamento tem lá no final do seu curso, na hora que você for fazer a sua monografia ou o seu TCC. Eu fico desesperado querendo saber aquela referência bibliográfica que foi tão importante para mim e agora é hora então de eu pegar as minhas fichas, voltar lá e recuperar isso tudo. Isso pode ser feito num arquivo do Word, isso pode ser feito num bloco de notas ou isso pode ser feito numa ficha mesmo que você pode comprar numa livraria ou num caderninho que você pode adquirir. Tá bom? Isso é a ficha. A ficha te permite colocar em tópicos, te permite colocar em frases curtas, palavras-chave, a referência sempre entre aspas, a referência bibliográfica, as citações sempre entre aspas, a referência bibliográfica exata do livro que você está lendo, dessa forma. Isto é um fichamento.
A partir do fichamento, a gente tem o que a gente chama de resumo. Resumo, o aluno ouviu falar a vida inteira e aí ainda tem grandes dúvidas, né? Na nossa aula seguinte, na próxima aula, a gente vai focar em 2 textos principais dessa lista, que é o resumo e a resenha. Então eu vou deixar para falar mais aprofundado sobre eles na próxima aula, para essa aula que também não ficar tão extensa, ok? Então, um deles é o resumo. O que é o resumo? Você apresentar de forma sintética a ideia que você colocou no fichamento. Aquele texto que você leu, você sintetiza a ideia e essa sintetização, ou essa síntese, você traz para cá agora e ela é um resumo. Como a gente vai falar mais a respeito do resumo, depois eu explico para vocês as características principais desse resumo na próxima aula. Aí em seguida vem a resenha. Qual a diferença de um resumo e uma resenha? A gente vai focar isso na próxima aula, porque isso é muito importante. Resumo e resenha são os textos principais que você vai carregar aí durante toda a sua trajetória acadêmica. Resumo e resenha são aqueles textos principais que o tempo todo o professor vai estar pedindo na sala de aula. Quero um resumo, quero uma resenha, escreva um resumo, produza uma resenha, quero saber o que você pensa sobre isso. Resumo e resenha são textos principais que passam por todas as disciplinas, passam por todos os períodos e chega inclusive lá no final, na hora que você vai produzir a sua monografia, né? Eu fiz o mestrado e no mestrado era a mesma coisa, os professores falavam a mesma coisa, tem que fazer um resumo, tem que fazer uma resenha, leia o texto tal, faça um resumo. Por quê? Porque no resumo é quando você vai conseguir colocar as ideias que você enumerou para o fechamento, você traz para cá, agora você coloca em formato de texto, mesmo com parágrafos, com uma ideia completa, e é um resumo daquele livro de acordo com o que você vai precisar para os seus trabalhos futuros, porque tem muita ideia lá também que foi secundária que você não vai aproveitar. E aí é que vem a diferença para a resenha. O que é a resenha? Nosso terceiro texto. O que é a resenha? A resenha é aquele texto em que você, além de fazer a síntese do que você estava lendo, você agora também vai colocar a ideia que você tem a respeito do texto, certo? Então é na resenha que você vai trazer os elementos principais do texto que você estava lendo, ou da obra, ou de um livro, ou de um filme, ou de uma escultura, ou de algum evento em si. Você pode fazer o resumo, trazer as informações principais e a partir desse resumo, então agora você vai dar a crítica. Você vai colocar o seu posicionamento e o que você pensa a respeito daquilo. O seu posicionamento é interligado com o texto, relacionado com o texto. À medida que você fala do texto e desenvolve com a sua crítica, isso é uma resenha, que é o terceiro tipo de texto acadêmico. Você vai ouvir falar muito sobre resenha durante toda a sua trajetória acadêmica. Por quê? Porque durante muitas vezes também, a partir da metade do curso ali mais ou menos, você vai entrar no estágio. E no estágio ou nas atividades práticas, você vai precisar desenvolver o quê? O quarto tipo de texto que a gente tem no mundo acadêmico, que é o relatório. Relatório, como o nome aí, né, já diz, né, na sua própria origem, relatório vem de relatar. Relatar é tipo de texto narrativo. Então, no relatório, eu vou utilizar muita narração e muita descrição, diferentemente do fichamento. No fichamento, o meu foco é a ideia principal que eu tenho a respeito daquele texto. Então, ainda predomina aí uma dissertação, né? Que vai ser um texto informativo. No resumo e na resenha, a gente vai falar um pouco mais disso, dessa tipologia, quando a gente entrar realmente nesses dois tipos de texto, tá? Vou deixar para a próxima aula. No relatório, eu já vou focar a tipologia narração. Eu tenho que ter uma cronologia dos fatos. Pensa comigo, se eu entrei no estágio em fevereiro, vou fazer esse estágio até junho, eu tenho uma sequência cronológica de fatos que foram acontecendo durante esse estágio, em que agora eu vou apresentar de forma narrativa, eu vou contar cada fato. No mês de fevereiro, o estágio foi desenvolvido assim, no mês de março eu desenvolvi assim. Então, o meu relatório, eu vou relatar dados, ações e fatos que ocorreram ao longo da minha trajetória de estágio, da minha prática,
nesse mundo acadêmico. Tá? O relatório eu posso fazer em primeira pessoa, não é bom que eu faça em terceira, porque ele diz respeito da minha prática, ele diz respeito da minha trajetória ali. Eu vou ter verbos no passado, igualzinho a narração que a gente teve. Eu não posso deixar de mencionar aqueles elementos clássicos da narração, quem, o que, quando, como aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu. Eu não posso deixar de mencionar esses elementos. Esses elementos precisam estar presentes para a clareza da minha informação. Predomina a narração, tempos no passado, tanto o pretérito perfeito quanto o pretérito imperfeito, tá? Eu não narro nada no presente. Se eu narrar no presente, o foco é trazer a adesão do meu interlocutor. Então, eu posso fazer isso, mas com uma intenção muito clara. E seu relatório, vou usar quando? Num projeto de iniciação científica, nos estágios formais e nos informais, nos estágios obrigatórios, nas minhas experiências nos núcleos de prática, no caso do curso de Direito, ou nas clínicas, ou em algum laboratório de prática, que eu tenho que fazer estágio, que eu tenho que fazer atividade prática. Ali sim eu vou utilizar os relatórios. Relatórios são muito úteis para eu narrar a trajetória acadêmica e a cronologia das ações e fatos que eu desenvolvi em alguma atividade prática, ok? Pegou aí a dica? E aí, finalmente, vem o nosso quinto texto acadêmico, que é um texto que todo aluno de graduação, se não faz, deveria fazer, que é a monografia. Qual a diferença entre monografia e TCC? TCC é um trabalho de conclusão de curso, tá? Por isso TCC. Trabalho de conclusão de curso. Cada curso e cada ordem, né, órgão aí de classe, ele determina qual o trabalho de conclusão de curso que deve ser feito em cada curso, certo? Tem cursos que predominam, por exemplo, a publicidade, muitas vezes, pede uma peça publicitária. O jornalismo pode pedir um documento aí jornalístico, né? O direito pede uma monografia. O curso de letras pediu uma monografia. Por quê? Tem que ser textos. Lembra que nós já discutimos aqui sobre tipos textuais e gêneros textuais? Então, o TCC é um tipo textual, tá? É um gênero textual que vai primar a tipologia dissertação, argumentação, em que você tem que expor um ponto de vista e argumentar a respeito dele sobre tudo que você aprendeu no curso. Então, na sua trajetória profissional aí durante o mundo acadêmico, ok? Aí, se você escolhe a monografia, como o nome já diz, mono, uma, escrita, grafia significa escrita. Aí muita gente pergunta para mim, mas se a monografia é uma escrita, então por que eu posso fazê-la em grupo? Pensa comigo, monografia é uma escrita única, não significa que é escrito por apenas uma pessoa, é uma escrita só. Então eu tenho que ter um mesmo posicionamento, uma mesma escrita sobre um objeto de pesquisa que vai ser aí a ideia que eu quero defender. Se essa ideia é defendida por 1, 2, 10 alunos, ok? Isso é determinação do curso. Mas o trabalho não pode apresentar 10 ideias diferentes. O trabalho vai apresentar uma ideia, uma escrita de 10 pessoas diferentes, que pensam da mesma forma. Podem até divergir, né? Isso pode apresentar no texto também. Embora tenha este ponto contrário, ok? Neste trabalho, o ponto defendido é blá, 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 blá. Então, eu tenho pontos divergentes, mas a escrita é única, tá? Isso significa monografia. Monografia é feita em grupo, pode ser feita individual, mas é um trabalho de mais ou menos umas 30 páginas em que eu defendo uma escrita única, uma ideia única sobre um objeto de algo que eu peguei no curso. Então, pegando aí o curso do direito, por exemplo, tem o direito penal, tem o direito constitucional, tem o direito civil e vários outros. Eu posso ir lá para uma área, direito trabalhista. No direito trabalhista, eu vou escolher
um aspecto. Eu vou escolher a admissão, a demissão, o registro em carteira, a hora extra, o salário, o trabalho da mulher, o trabalho do homem. Então, são várias as temáticas que eu vou cada vez especificando mais para eu chegar lá no caroço da azeitona, né? Os meus professores de mestrado, eles brincavam muito, e eu acho que essa metáfora ela é bastante pertinente. Eles brincavam muito que você defender alguma coisa, no meu caso a dissertação, para quem está no mestrado, e para quem está na graduação aí a monografia, é você olhar para o caroço da azeitona. Então pensa, você tem um campo, que é o direito, você tem então um pé de azeitona oliveira, né, que é o direito civil, que é o direito trabalhista. Você tem aí os cachos da azeitona, que aí é um tema, por exemplo, aí a admissão. Na admissão você tem a azeitona, na azeitona você tem o caroço. Então você no seu trabalho vai olhar para o caroço da azeitona. Esse caroço da azeitona é que eu vou defender numa escrita única na minha monografia, ok? Então, o que nós falamos aqui hoje? Para encerrar esse vídeo que já está ficando longo demais, nós falamos sobre 5 textos que mais circulam no universo acadêmico. O fichamento, a resenha, o resumo, o relatório e a monografia. Na próxima aula nós vamos focar em 2, resenha e o resumo, que são aqueles que mais vão acompanhar você aí durante toda a sua trajetória acadêmica, ok? Então, fica com a gente que na próxima aula a gente fala sobre esses 2. Um abraço!